de lambri, de madeira, não é? Se não me engano, os bancos eram ainda vermelhos, eu não lembro bem. Havia ventiladores, havia um púlpito enorme aqui, né? Eu vinha muito a convite do irmão Hernani, não é? E depois a convite do Alexandre, não é? De qualquer maneira, Deus sabe de todas as coisas, e esta igreja que continua aqui como um luzeiro neste bairro, amém? Vamos à Bíblia, vamos à palavra. Se você pode, abra o texto bíblico em João capítulo 8, no verso 44. Fábio, eu pedi para o irmão te mandar o PowerPoint aí, chegou? Tá, pode soltar para nós então, por gentileza. Não precisa passador não, tá? Se tiver, não precisa passador. João capítulo 8, verso 44, você encontrou aí? Amém? Tá bom, vamos à leitura do texto, João capítulo 8, no verso 44. Diz assim: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele, o diabo, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Agora vamos ao verso 45, que fala assim: Mas, porque eu digo a verdade, vocês não me acreditam. Você sabe que o mundo aonde nós estamos vivendo, a sociedade aonde nós estamos inseridos, nós estamos, diria eu, dormindo no berço da mentira. Nós contamos mentiras profissionais, nós contamos mentiras casuais, nós contamos mentiras eventuais, nós muitas vezes mascaramos a verdade para que ela não venha à tona, sendo que a verdade, em todos os momentos da nossa história, deveria ter a primazia, a preferência. Nós ligamos a televisão e, sem medo de errar, eu garanto a vocês que nós não estamos mais encontrando notícia verdadeira e informação real. Nós estamos encontrando mentiras sendo trazidas a nós como supostamente notícia. E nós temos percebido que o diabo, porque ele é profissional em fazer isso, porque a Bíblia, no texto que acabamos de ler, diz que ele é o pai da mentira, o diabo ele está colocando a sociedade, diria eu, sonolenta na cama chamada mentira. E hoje, você sabe, só aqui por extensão, eu gostaria de dizer que inclusive o mundo cristão, o mundo dos crentes que nós fazemos parte, e aqui eu não estou me referindo a nenhuma fachada denominacional, não estou falando disso, eu não estou falando de nenhum corpo doutrinário diferente do nosso, eu estou falando da cristandade de forma geral. O diabo, Satanás, ele está conseguindo colocar no pensamento, no ideário, no sistema de crenças da igreja cristã no mundo, uma porção de coisas que está totalmente enviesada e distante da verdade de Jesus e da palavra de Deus. É interessante que o texto diz que nós estamos... O texto diz: Vós sois do diabo, porque é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Entenda, o diabo é um profissional da mentira, e já no primeiro evento onde ele participa no planeta Terra, ele começa inserindo o pecado no mundo, depois de contar uma mentira e tentar desdizer algo que Deus havia dito diametralmente oposto ao que ele estava defendendo. Você conhece a história? Você lembra que Deus disse: não coma,
não toque, não se aproxime, porque no dia em que você se aproximar, tomar do fruto, usar dele, alguma coisa vai acontecer, vocês morrerão. Aí o diabo entra em cena, e ele diz assim: não, vem cá, Deus disse que se você tomasse do fruto, você encontraria problemas. Em tempo algum. Deus disse de fato que se você tomasse do fruto, você morreria. Capaz, não, as coisas não são bem assim. Foi Deus quem falou para você que se você fizesse algo diferente da ordem que Ele deu, se Deus disse assim, veja, experimente, toque, pegue, use, faça exatamente tudo de maneira oposta ao que Deus te disse para fazer. Sabe por que você deve fazer isso? Porque ele é um ditador. Ele não quer que você conheça de fato tudo que você pode conhecer, e ele não quer que você experimente tudo que você pode experimentar. Se você quer isso, basta fazer exatamente o oposto do que Deus te mandou. Assim começa a história da humanidade, e é assim que o diabo começa a sua trajetória de mentiras e enganos. Houve um pregador que disse que se você se casa com a mentira, o seu sogro é o diabo. É isso mesmo. Se você casa com a mentira, o seu sogro é o diabo. Por quê? Porque ele, segundo o texto que nós lemos, ele é o pai da mentira. Eu elenquei, e quero trazer a vocês aqui, pelo menos 3 mentiras que o diabo está contando nas igrejas, no meio cristão. Eu elenquei 3 mentiras, e veja, estou fazendo aqui uma aspas, um parênteses. Note que quando Jesus foi tentado pelo diabo, o diabo usou inclusive a Bíblia, a palavra de Deus, para tentar convencer Jesus de tomar atitudes, não é que ele gostaria que Jesus tomasse. Então, com a Bíblia na mão, o diabo tentou convencer aquele que é toda a verdade que ele deveria acreditar em suas mentiras. Para você perceber que o diabo não tem limites. E é por isso também que na Bíblia nós encontramos uma menção que diz que a sua função é roubar, matar e destruir. Então, o diabo ele está falando muitas mentiras no meio cristão, no meio do povo de Deus. E muitos estão acreditando. Passa para nós, Fábio, por gentileza. A primeira mentira que está sendo difundida pelo diabo, e pasmem vocês, muitos estão acreditando nela. A primeira mentira que eu gostaria de citar a vocês é que Jesus te aceita como você é. E eu tenho certeza absoluta que a partir desse púlpito você já ouviu alguém dizer: Jesus te aceita como você é. Jesus te aceita como você é. Você já deve ter ouvido isso inúmeras vezes. Mas não se engane, porque teologicamente, à luz da Bíblia, à luz da verdade de Jesus, a verdade é exatamente o contrário. Ele não nos aceita como nós somos, jamais em tempo algum. Alguém poderá estar se mexendo na cadeira e dizer assim: do que você está falando? Isso que você está dizendo é anátema. A sua mensagem não é de Deus, não é bíblica. Eu vou te provar que é. As pessoas estão enganadas quando pensam que Jesus as aceita como elas são. Não, na Bíblia nós não temos isso. Na Bíblia nós temos Jesus nos recebendo como nós somos. Uma coisa é Jesus nos receber como nós somos. Outra coisa muito diferente e errada é pensarmos e acreditarmos que Jesus nos aceita como nós somos. Jesus não aceita a nenhum de nós como nós somos. Eu vou te provar isso na Bíblia. E não é muito difícil não. Quer ver? Façamos algumas perguntas. Se Jesus nos aceita como somos, por que ele não aceitou o jovem rico como o jovem rico era? Ora, se existia alguém que guardava os mandamentos, se existia alguém que fazia tudo ao pé da letra, por que quando este elemento chegou para Jesus, ele perguntou assim: o que ainda me resta para ser salvo? Por que Jesus não disse para ele assim: não, você está perfeito, você está 100%, você está 10%, você não precisa melhorar nada, pode vir comigo, vem junto comigo. Esse Jesus amiguinho, né? Esse Jesus light que estão pregando por aí, pode vir, vamos caminhar junto que você está salvo, você cumpre todo o protocolo, está tudo ok. Se Jesus aceita as pessoas como elas são, por que ele não aceitou o jovem rico que aparentemente era um ser perfeito? Responda-me.
Ao contrário, ele disse, você deve ir, dar tudo que tem aos pobres e depois você vem e me segue. Ou seja, faltava para ele alguma coisa, o principal. Notem vocês, se Jesus nos aceita como nós somos, por que ele pediu para aquela pecadora ir e não pecar mais? Ora, se Jesus aceita todas as pessoas como elas são, por que ele então disse assim, olha, eu também não te condeno? À luz do Jesus aceita todo mundo como as pessoas são, ele deveria ter dito assim, olha, eu também não te condeno, pode ir embora e está tudo ok, você está salvo. Jesus não disse isso. O que foi que ele disse? Ele disse, olha, eu não estou aqui agora para te condenar, não é aqui a minha função nesse momento te condenar, mas você deve ir e continuar pecando. Você deve ir e continuar com a velha vida. Foi isso que ele disse? Você deve ir e continuar exatamente fazendo as mesmas coisas que você fazia antes de ter esse encontro comigo. Foi isso que Jesus disse, sim ou não? Sim ou não, gente? O que foi que ele disse? Vai e não peques. Ou seja, ele não aceitou a velha vida. Ele não endossou a velha história. Ele não carimbou os maus feitos do passado, não. Ele disse assim, olha, tudo vinha acontecendo de uma forma até aqui. Eu não vou te condenar agora. Eu não estou aqui para te condenar hoje. Então eu vou te dar a oportunidade que você precisa. A oportunidade de quê? Você deve levantar daqui, esquecer o passado e andar em novidade de vida. Então Jesus não é mentira, é um engano contado pelo diabo que Jesus nos aceita como nós somos. Além do mais, para que santificação sem a qual ninguém verá a Deus, se Deus nos aceita exatamente como nós somos? Ora, o que é a santificação? Não é um processo que a gente passa enquanto a gente vai caminhando com Deus e vai recebendo mais de Deus e vai abandonando as coisas do velho homem, porque a gente nasceu de novo. Então a gente vai crescendo de fé em fé, de glória em glória, até um dia na eternidade nós atingirmos a estatura que Deus espera para nós. Se a santificação é uma verdade na Bíblia, não é possível que eu tenha que passar pelo processo de santificação e Jesus me aceitar exatamente como eu sou. Não precisa santificação se ele pode, e ele quer, e ele não se opõe a tudo que eu sou hoje. Claro sim ou não? Claro sim ou não? Só a minha sogra respondeu. Notem vocês, se Jesus aceita todo mundo como é, e quando ele estava sendo crucificado havia 2 ladrões, por que ele não salvou o que blasfemou dele? Por que ele só salvou um entre 2? Ora, ele não aceita todas as pessoas como as pessoas são. Ora, se Jesus aceita todas as pessoas como elas são, por que Jesus disse assim, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Por que ele não disse assim se ele aceita tudo de qualquer jeito? Ele não disse, olha, existem de fato vários caminhos que levam a Deus. Já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu isso? Essa papagaiada aí? Não existe essa história de todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira. Isso é uma bravata. Para Deus, para alcançarmos a salvação da nossa alma, para estarmos prontos para a eternidade, eu te apresento um caminho. Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho. Amém. Só tem um. Não tem 2, não tem outro. Mas o caminho é largo? É estreito. Notem vocês, se Jesus aceita todas as pessoas como elas são, por que eu preciso me batizar? Testemunhando publicamente que eu aceitei uma vida nova. Se eu preciso me batizar para demonstrar que eu me converti do meu velho caminho, da minha velha vida, que história é essa que Jesus aceita todo mundo como as pessoas são? Ele não aceita, ele quer mudança de vida, ele quer mudança de comportamento, ele quer que abandonemos a velha vida, e quando a gente entende isso, quando a gente reconhece os nossos erros, a gente chega em Jesus e fala assim, me perdoa dos meus pecados, eu não quero mais isso, eu não quero mais a sujeira, eu não quero mais a lama, eu quero viver uma vida nova contigo. Aí então a gente entra naquele tanque ali, ó, e diz assim, diante de todos, eu aceitei Jesus, não quero mais a velha vida, não, eu quero ser batizado com o Espírito Santo e eu quero caminhar o caminho que ele trilhou para mim.
Jesus não aceita todas as pessoas como elas são. Só para passar essa parte. Se Jesus aceita todas as pessoas exatamente como elas são, por que Jesus amaldiçoou a figueira que não tinha fruto? De uma figueira, se você está com fome e olha uma árvore ao longe, e você está num lugar onde tem muito sol, não tem comida, e você olha uma árvore e você logo pensa, eu vou poder me abrigar debaixo dela para receber um refresco, e se tiver frutas lá, você vai. Aí Jesus pensava isso também a respeito daquela árvore. Quando ele chega perto, ele percebe que é tudo mentira, é tudo ilusão, é tudo engano. Ele disse assim, deixa essa figueira para lá. Ela me enganou voluntariamente, deixa que daqui a um tempo ela vai dar fruta. Ele fez isso, sim ou não? Não. Ele foi incisivo. A figueira foi amaldiçoada. E você conhece o final da história. A pergunta é, Jesus aceita todas as pessoas como elas são? Claro que não. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou deixar como está? O que vai acontecer? Quando nós vamos para Jesus porque estamos cansados, alguém aqui entrou nesta casa hoje e um dia aceitou Jesus porque estava cansado? Quem estava um dia cansado e aceitou Jesus? Quem um dia estava triste e aceitou Jesus? Quem um dia estava angustiado, aflito, sem ter sonho nenhum mais e aceitou Jesus? Quem é que foi rejeitado pela família, como o Fábio falou? Quem é que foi menosprezado pelos familiares e ainda assim aceitou Jesus? Foi você, algum de nós, a vida foi essa, aconteceu isso. A pergunta é, nada mudou depois que você aceitou Jesus? Ou as coisas estão diferentes? Bem, se nada mudou, pode ser que você não tenha o aceitado de fato. Mas se eu e você aceitamos Jesus mesmo, as coisas não foram nunca mais iguais. Porque onde Jesus entra, as coisas mudam. Amém? Amém. Essa foi a primeira mentira. Essa é uma das mentiras que ele está contando. Passa para nós, Fábio, por gentileza. Mas tem uma segunda. Não, isso, aí, essa aí. O diabo está tentando colocar na cabeça da igreja, ele está tentando dizer às pessoas que a homoafetividade não é um problema. Esse vídeo aqui vai para o meu canal no YouTube depois, tá? Eu estou pregando isso faz um tempo já e não tenho medo. Existe até uma igreja que eu sei que não vai me convidar mais porque eu toquei nesse tema. Uma igreja das nossas, tá? Estão tentando colocar na cabeça da igreja cristã do mundo que nós devemos aceitar todas as práticas como sendo uma expressão de amor. Aliás, no Brasil, aqui em Novo Hamburgo, um cartório avalizou um casamento na modalidade trisal. Havia uma mulher para 2 homens. Isto foi validado como um casamento e foi carimbado pelo cartório como sendo uma família. No bojo dessas inversões de valores que estão acontecendo na sociedade, em nome do amor, supostamente, o diabo está tentando está tentando colocar na nossa mente que nós devemos aceitar e endossar a homossexualidade, não encarando a homossexualidade como sendo um pecado. Inclusive existe uma igreja cristã lá em São Paulo, quer dizer, pseudo-cristã, não é? Existe uma igreja, a igreja da pastora Lana Holder e sua esposa, ou marido, não sei, não é verdade? A igreja da Lana Holder, não é? Que o nome da igreja é Cidade de Refúgio. É uma igreja 100% voltada para a comunidade LGBTQIPNA+. Mais significa todas as variações possíveis. É isso que significa mais. Então, a igreja da pastora Lana Holder tenta dizer, e está colocando isso na cabeça de muitos crentes, que não há problema nenhum em haver uma relação homoafetiva, desde que essa relação seja baseada no amor e na fidelidade. Ou seja, se eu amar outro homem, quiser me casar com ele, e a nossa relação for uma relação monogâmica, mas entre iguais,
ela defende, eles defendem, todos os pastores progressistas estão defendendo que, à luz da Bíblia, uma união entre iguais, sendo monogâmica, não é? E sendo uma expressão de amor, esta relação ela não é um pecado. Aliás, eles dizem que como Jesus nunca falou sobre homossexualidade, nós não podemos falar também e devemos deixar o assunto morrer. Isso é o que estão dizendo. Agora, à luz da Bíblia, algumas dessas teses e algumas dessas ideias não se sustentam. Quer ver? Preste atenção. Primeiro que homossexualidade é pecado sim. Com base em que eu digo isso? Bom, se Deus tivesse criado mulher para mulher e homem para homem, a criação estaria em desordem. Por quê? Porque Deus criou o homem e... É óbvio. Então, se Deus tem um projeto original, se Deus tem uma ideia original, se Deus tem um padrão que Ele deseja estipular e estabelecer, se o padrão fosse a homossexualidade, a homoafetividade, Ele deveria ter criado duas Evas. Ele não fez isso. Se a ideia de Deus fosse dois homens, homem com homem, não é? Ele deveria, quem sabe, ter criado dois machos, vamos fazer dois Adão. Um vai ser Adão e o outro vai ser o Ivo. Não é mais Adão e Eva, é Adão e Ivo. Tá bom? Deus não fez isso. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Assim Deus os criou. Então, se a homoafetividade fosse uma ideia de Deus, por que já no início Deus não criou dois iguais, e sim dois diferentes? É para pensar. Uma segunda pergunta que deve ser feita: por que, já que dizem que Jesus ele nunca falou sobre o assunto, que Jesus nunca defendeu essa ideia de que homossexualidade é pecado, já que dizem isso, bom, eu tenho uma pergunta a fazer. Por que então Jesus comparou a igreja à sua noiva? Ora, se Jesus, não é, ele entendesse que pode haver uma relação entre iguais, por que ele não disse, olha, eu estou me preparando para me encontrar com o meu noivo? Pensa isso. Né? Imagina Jesus falando uma pataquada dessa. Não. Jesus comparou a igreja com quem? Com quem, gente? Vocês estão acordados aí? Meu Deus do céu, Jesus comparou a igreja com quem? A noiva. Feminino, igual a Eva. Não foi com o noivo. Notem, porque, veja, você lembra do texto? Que Deus criou macho e fêmea e mandou que eles dominassem sobre tudo e que se multiplicassem e enchessem a terra, sim ou não? Você lembra disso lá no início, lá na criação, lá no original Deus disse isso. Bom, se Deus ordenou, acompanhe comigo a linha de raciocínio. Se Deus tivesse como ideia principal, se Deus tivesse como o centro da sua vontade a homoafetividade, e lá no início, ele colocou também o projeto de multiplicação da espécie, por que Deus não colocou o útero nos homens? Vou retomar o raciocínio. Se a ideia de Deus para os seres humanos é multiplicação, que está no texto, e se Deus não fosse contra a homoafetividade, ou seja, se Deus não se importasse, se no projeto original dele, não é? Ele quisesse que se multiplicasse e não fosse contra a homoafetividade, por que ele não encheu a barriga dos homens com útero? Você entende? Então, no projeto original de Deus, a homossexualidade não tem vez. E é por isso que a Bíblia diz que essa prática é abominação. Você já leu esse texto? Você conhece esse texto? Que é homem com homem, mulher com mulher, isso é a abominação? Você já ouviu falar a respeito disso? Pois é, a Bíblia não errou. Porque no projeto original de Deus, isso está impregnado dentro de nós. Está na nossa estrutura cromossômica, está na nossa anatomia, está na nossa biologia. Todos os sinais nos levam para a heterossexualidade. A palavra de Deus nos diz que assim o é. E a Bíblia também diz que é abominação. Então, e Jesus compara a igreja à sua noiva. Então, que história é essa? Que a homossexualidade e a homoafetividade não é pecado. Agora, uma última pergunta. As pessoas defendem a tese de que a homossexualidade não é pecado porque dizem que isto é mais uma das variadas expressões de amor que existem. Isso é o que defendem. Tá bom? Então,
Digamos que Deus fosse a favor da homoafetividade por ela ser uma outra forma de amor e uma outra forma de expressar amor. Digamos que Deus, ele teoricamente fosse a favor da homossexualidade por ela ser uma outra expressão de amor. Neste caso, Deus não poderia ser contra também a pedofilia e a zoofilia. Porque, conquanto eu entendo que a homossexualidade é uma expressão de amor, uma das variadas formas de amor, que é o mais do LGBTQIPNA+, são variadas formas, o mais indica isso. Então, se Deus não é contra a homossexualidade, por ela ser uma expressão variada de amor, é a mesma coisa que eu dizer que Deus também não é contra a zoofilia e a pedofilia. Afinal de contas, se eu tiver prazer com relação sexual com animais, é uma expressão de amor, Deus não pode ser contra. Você entende a seriedade desta mentira que o diabo está tentando colocar na cabeça da igreja? À luz desse livro, Deus criou Adão e Eva. Claro, sim ou não? Sim. À luz desse livro, Deus disse que nós devemos multiplicar e encher a terra. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Como é que 2 mulheres multiplicam? Como é que 2 homens multiplicam? Não tem, não fecha a conta. Então já está errado aí. Não é esse livro que diz que o pecado da homoafetividade, da homossexualidade, ele é abominação perante Deus? Não é esse livro que diz aqui? Sim ou não, gente? Sim. Não é Jesus que comparou a igreja à sua noiva? Sim ou não? Sim. Não é na Bíblia que nós encontramos que fora do reino de Deus ficam os efeminados? Não é aquele livro que diz? Então que história é essa de que a homossexualidade não é pecado? É sim. Última mentira. Me dá uns 5 minutos para concluir, sim ou não? Sim. Tá bom. Última mentira que o diabo está tentando colocar na cabeça da igreja. E olha que está quase conseguindo na cabeça de alguns. Hein? Fábio, eles estão tentando dizer, o diabo está tentando dizer ao mundo que a Bíblia deve ser atualizada. Estão dizendo isso. No ano de 2020, o pastor Ed René Kivitz, no púlpito da Igreja Batista em Água Branca, em São Paulo, ele declarou a seguinte coisa. Ele disse assim, olha, este livro aqui, ele não atende mais às demandas da sociedade atual, não. Há muitas demandas na sociedade atual que esse livro aqui não oferece respostas, não oferece diretriz, não oferece aquilo que a sociedade atual precisa ouvir. Do púlpito da sua igreja, com 3.000 pessoas assistindo, ele disse, este livro aqui deve ser relido, deve ser atualizado. Sabe por quê? Porque esse livro aqui, com mais de 2.000 anos, é impossível que ele atenda a todas as facetas, a todas as demandas que as pessoas têm hoje. Ele caiu de moda. É isso que ele disse. Ele disse que a Bíblia é um livro desatualizado e que nós devemos fazer uma releitura, e essa leitura deve ser humana das Escrituras. Ele disse que a Bíblia é um livro que não atende mais aquilo que a sociedade precisa, e ele ainda teve a coragem de dizer, e eu assisti esse sermão exatamente para me contrapor. Ele disse assim, olha, nós devemos pregar ao mundo as partes do Evangelho que não interfiram na pregação do Evangelho. Olha que interessante. Ele disse assim, olha, nós só podemos levar ao mundo, nós só podemos levar às pessoas aquelas partes da Bíblia que não se contrapõem à pregação do Evangelho. Olha que interessante isso. Então, o que ele está querendo dizer? Eu vou te traduzir. Ele está querendo dizer que tudo aquilo que é difícil de engolir, e na Bíblia tem coisas que é difícil de engolir, sim ou não? Sim. Por que é difícil de engolir? Porque nós não queremos abrir mão de nada, essa é a verdade. Nós não queremos abrir mão de roupa, nós não queremos abrir mão de comida, nós não queremos abrir mão de conforto, nós não queremos abrir mão daquilo que a gente assiste, a gente não quer abrir mão daquilo que a gente ouve, a gente não quer, ninguém mais quer abrir mão daquilo que pendura nos ouvidos, na orelha, né? Ninguém mais quer, na verdade, abrir mão de nada. Os cristãos da atual geração são cristãos Nutella.
Se nós fôssemos chamados a testemunhar com a nossa vida dentro das arenas, como a igreja primitiva foi, olha, eu não sei se 1 em 100 subsistiria. Porque nós não queremos mais abrir mão de nada, absolutamente nada, por causa do Evangelho. Então o que o diabo vem dizer através da boca de pseudos pastores? Olha, você de fato não precisa se adequar à palavra, não. Agora, nos tempos modernos, com as demandas atuais, não se preocupe, é a palavra de Deus que vai se adequar à sua vida, ela não vai te confrontar mais. Então é a respeito disso que se está falando, quando se diz que nós só podemos levar à sociedade aquilo no Evangelho que não atrapalha a pregação do Evangelho. Querem que ao invés de virmos para a igreja para confessar pecados, mudar de vida, abandonar os erros, nos tornarmos pessoas melhores pela régua de Deus, estão querendo nos convencer que nós temos que vir para a igreja para melhorar de carro, para melhorar de casa, para nos sentirmos bem lá na igreja. Na minha igreja eu tenho dito muitas vezes, ninguém ao entrar por essas portas, ninguém mesmo deve entrar aqui esperando uma sessão com uma psicóloga, onde ela vai te ouvir, vai dizer alguma coisa, não é assim, que não seja tão ofensivo, para que você volte à consulta e depois que você se sentiu tão bem aqui dentro, você vai embora feliz. Mas a vida não muda lá fora. Esta aqui não é uma casa de sessão com um terapeuta, não é. Esse lugar aqui nós entramos para mudar de vida, para abandonar os erros, para mudar a nossa história, para nos moldarmos à luz daquilo que Deus espera de nós. Quem não entendeu que a igreja é para transformação de vida, para que o bêbado não beba mais, mude de vida, para que o drogado abandone a droga, para que a meretriz abandone sua vida errada. Quem não entendeu que a igreja, que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo estão postos aqui para transformar a sociedade, não entendeu o que seja igreja verdadeiramente. Deus quer mudar a minha vida e a sua vida, não é só a roupa, não. Deus quer mudar toda a nossa história, e não é somente sapato bem lustrado ou não. Deus não está simplesmente pensando no corte de cabelo que você vai usar, se vai ser mais conservador, ou também, será, quem sabe, somente a cor do esmalte. Não é só isso, não é apenas sobre isso. Deus quer colocar dentro de nós a verdade, a honestidade, a correção, a honra, a coragem. É isso que Deus quer pôr dentro de nós. Então, estão dizendo que a Bíblia deve ser atualizada. Se a Bíblia está fora de moda, quais parâmetros morais a sociedade vai seguir? Da onde vem o padrão moral que estão tentando tirar? Da onde que vem a ideia de família? Da onde que vem a ideia de honestidade? Da onde vem a ideia de fazer o bem? Da onde vem a ideia de ajudar os necessitados? Isso vem da onde? Do marxismo? Vem da onde? De qual livro, de qual ideologia vem toda essa gama de conceitos que eu acabei de citar? Não vem daqui? Ora, se esse livro deve ser atualizado, significa então que todos esses conceitos que esse livro traz não servem mais? Note, para encerrarmos, se a Bíblia precisa ser atualizada, ou melhor dizendo, se a Bíblia está desatualizada, e nós cremos que foi Deus que inspirou a Bíblia, significa que Deus está desatualizado também, se Ele é que é o autor? Se a Bíblia está fora de ser atual, pode ser que o Deus que a inspirou também esteja fora daquilo que seja atual. Mas aí eu tenho uma última pergunta. Como um livro que fala sobre futuro pode estar fora do que se considera atual? Veja, quantos de vocês têm visto, diante dos seus olhos, profecias bíblicas se cumprindo? Quantos de vocês? É possível que ele seja desatualizado e esteja se cumprindo agora. Note, para encerrarmos, irmos para casa. Se toda a escritura é inspirada, que o texto diz, sim ou não? Toda a escritura é inspirada. Qual parte dela deixou de ser? Nenhuma. Para irmos embora, eu quero te dizer duas coisas. Jesus não te aceita como você é, não. Ele te recebeu. E a mim também. Nos recebeu tristes, machucados, feridos, angustiados, abandonados. Foi assim
que Jesus nos recebeu. Sem casa, sem família, sem dinheiro, sem comida, sem nada. Nós éramos um lixo, um farrapo. Nós éramos nada, nós não éramos ninguém. Estão tentando dizer que Jesus me aceita como eu sou. Não, Ele não te aceita assim não. Ele quer te receber e Ele já te recebeu. E você está aqui porque você entende isso, que Ele te recebeu. Então Ele nos recebeu, sabe para quê? Para mudar a nossa vida. Para mudar a nossa história. Então aquele que chorava, e o choro dura uma noite, mas amanhã você vai voltar a sorrir. É Jesus que promete isso. Então Ele não te aceita como você é, não. Ele te recebeu, mas vai mudar a tua história hoje. 2, o projeto de família original vem de Deus e ninguém vai mudar isso. E 3, por mais que estejam tentando desconstruir os conceitos, os ensinos e tudo aquilo que o ideário de Jesus traz para a sociedade, eu continuo com os ensinos deste velho livro. Amém. Vamos ficar de pé e vamos lá. Obrigado, Pai.